Oi, irmãos, graça e paz. Como vocês estão? E hoje a gente vai continuar a saber mais um pouquinho sobre instabilidade. A gente já gravou a parte 1, então se você ainda não assistiu, assiste primeiro, tá bom? A parte 1. E aí depois vem assistir essa, que é a parte 2. E esse aqui, como a gente falou no outro vídeo, é parte de um livro que chama Vença o Pecado, do Charles Haddon Spurgeon, tá bom? Então a gente vai continuar. Então, começa assim, a parte 2. Deixando agora esses comentários gerais, tenho de falar de uma certa classe de pessoas. Creio que elas são cristãs verdadeiras, mas de um tipo singular. Não serei tão severo a ponto de condená-las, embora tenha com certeza de condenar o erro em que se encontram. Não duvido da conversão genuína desses cristãos, mas geralmente eles são um mistério para mim, e imagino que sejam um mistério para si mesmos. Quantos cristãos em nossas igrejas são estáveis como a água? Suponho que nasceram assim. São estáveis nos negócios e na religião. Eles abrem uma mercearia e a fecham 3 meses depois. Abrem uma loja de tecido e mantêm o negócio até quase entrarem em falência e vão tentar outra coisa. Na infância, jamais chegavam ao fim de uma brincadeira, pois se entediavam logo e partiam para outra. Na vida adulta, continuam tão crianças quanto na infância. Em questões doutrinárias, por exemplo, nunca sabemos em que terreno caminham. Hoje você os encontra firmes na doutrina do lapisarismo. Andaram seguindo alguma convicção calvinista bem enraizada, e nada lhes satisfaz a não ser a doutrina mais sublime. E esta tem de ser temperada com um pouco do fel da amargura, ou não aceitam sua genuinidade. Na semana seguinte, muito provavelmente, serão arminianos. Desistirão de todo da ideia do destino estabelecido e passam a discursar como ferrenhos metodistas primitivos sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade do ser humano. Então, partem para outra direção. Nenhuma igreja é tão correta quanto a anglicana. Afinal, ela foi estabelecida pela lei, não foi? E os cristãos devem frequentar sua igreja paroquial, não devem? Deixe-os sossegados. Em pouco tempo, eles estarão no estabelecimento mais divergente da metrópole. Se não mudam de denominação, estão sempre mudando de pastor. Um novo pastor começa a dirigir a igreja. Desde os apóstolos, nunca existiu ninguém igual a ele. Esses nossos irmãos se sentem bem ali e unem-se à igreja. O pastor é tudo para eles. Depois de 3 meses, não aguentam mais o homem. Outro pastor surge na cidade, e essas pessoas não se importam em caminhar uma boa distância para ouvi-lo. Esse é o nome do momento. Ele apaga a estrela de todos, e a sua continua a brilhar. Mas um probleminha surge na igreja, e esses cristãos abandonam o pastor. Eles não se apegam a nada. São como folhas secas sopradas pelo vento, ou pedaços de cortiça levadas pelas ondas do mar. Após ouvir um sermão, dizem: a mensagem falou muito ao meu coração, mas não afirmam nada com segurança até conversarem com um membro fervoroso da igreja, e se esse diz: não achei grande coisa, eles respondem: foi o que achei. E não conseguem decidir se a mensagem foi boa ou não. São inconstantes, convencem-se com facilidade a fazer ou não certas coisas. Penso que nunca tiveram massa cinzenta na cabeça, e se tiveram, devem ter entregado a alguém para atrapalhá-la como bem entendesse. Acreditam no último pastor que ouviram, e são facilmente comandados e liderados por ele. Se a questão não passasse disso, não seria tão ruim, mas esses pobres coitados tratam da mesma forma qualquer empreitada religiosa que lhes vem às mãos. Por exemplo, ficam encantados com a ideia de lecionar uma classe de escola dominical. Deve ser maravilhoso ensinar o caminho do céu para um grupo de meninos.
No primeiro domingo, entram em pânico ao ouvir a garotada falando mais alto que os professores. Depois de uns 10 minutos, acham que a tarefa não é tão agradável quanto parecia. Talvez achem que essa turma em particular não seja tão agradável e tentam lecionar outra, e acabam desistindo de uma vez por todas, convencendo-se de que não foram feitos para ensinar crianças. Mas existem as favelas ou comunidades, onde as crianças precisam ouvir sobre Jesus. Que obra divina! Decidem trabalhar com essas crianças tão necessitadas e partem com o coração em chamas, e os olhos se enchem de lágrimas ao pensar nas criaturinhas a quem ensinarão. Ah, mas o zelo definha e toda a glória desaparece. Vejam como reagem a esse trabalho um mês depois. Abanam a cabeça e dizem que a obra é muito árdua. Acham que não foram chamados para essa missão e vão tentar outra coisa. E assim continuam até o fim da vida. Essas pessoas são um pouco de tudo e muito de nada. Isso acontece com alguns irmãos pastores. Eles não ficam muito tempo em uma igreja, embora alguns achem que ficaram tempo demais, pois nunca deveriam ter assumido o ministério de determinada igreja. Mas, às vezes, acho que se tivessem sido mais corajosos e aguentado um pouco mais o fardo da batalha, possivelmente teriam ajudado muito a cidade aonde foram enviados. Contudo, são tão estáveis quanto a água, e todos percebem que eles não conseguem se superar. Algumas pessoas revelam a mesma instabilidade nas amizades. A pessoa conhece alguém hoje e mostra-se o mais amigável possível. Amanhã encontra esse mesmo alguém, que fica a imaginar o que fez para ofender um novo amigo, pois ele virou a cara para o outro lado quando se depararam um com o outro. Algumas pessoas vão um pouco mais além com a instabilidade. Essa atinge também seu caráter moral. Não nego o cristianismo delas, mas são cristãs de um tipo meio esquisito, pois às vezes esticam a corda da santidade um pouco longe demais, e embora sem dúvida alguma se comportem de maneira conscienciosa no essencial, sua consciência é ampla e admite muitas coisas que até as pessoas mais ternas e compassivas acham erradas. Não encontramos nelas nada que justifique sua exclusão da igreja, mas no coração lamentamos: meu Senhor, que desgraça fulano de tal traz para a causa do reino de Deus. Estaríamos bem melhor sem ele, pois joga lama no nome de Cristo. Por favor, não pensem que estou inventando uma história fantasiosa. Quero deixar bem claro que não estou. Alguns aqui presentes me servem de exemplos, e se acham que estou sendo muito pessoal, sou agradecido, pois a colocação é proposital. Todas as igrejas e denominações têm pessoas assim. São encontradas em todos os lugares. São estáveis como a água, elas não se distinguem. Gostaria de me dirigir com toda a seriedade a essas pessoas. Irmão, longe de mim tratá-lo de maneira acusatória, pois sou levado a pensar que sua instabilidade é causada por uma insanidade oculta. Até certo grau, somos todos insanos. Existe em nós algo que, percebido em outra pessoa, consideraríamos um tanto maluco. Portanto, meu irmão, serei bastante leniente com você. Contudo, ao mesmo tempo, serei muito sincero ao falar, tratando-o como um pastor trata alguém que professa ser cristão. Irmão, quanto capital moral você perde na igreja e na sociedade por sua instabilidade perpétua? Ninguém jamais dá valor à sua opinião, porque ela não tem importância, visto que você mesmo a contradirá em pouco tempo. Você vê muitas pessoas crescendo na igreja com influência perene sobre o semelhante. Às vezes você desejaria fortalecer um novo convertido, ou recuperar e guiar um afastado de Deus. Meu irmão, você não pode fazer isso por sua inconsistência. Não seria lamentável você desprezar toda a força e peso de seu caráter apenas por causa de seu hábito insano de instabilidade? Eu imploro, meu irmão,
lembre-se de que você é responsável diante de Deus por sua influência. E se você pode exercer boa influência e não o faz, é tão pecador quanto se tivesse influência e a exercesse de maneira errada. Eu lhe suplico que não permita que essa instabilidade continue, para que você não se torne como a moinha que o vento espalha, que não tem valor nenhum para o mundo. Meu irmão, lembre-se de como a instabilidade arruína sua serventia. Você não fica tempo suficiente em um empreendimento para fazer algo útil. O que você pensaria do agricultor que trabalhasse apenas o bastante para arar a terra e plantar o trigo, mas não bastante para colher o que semeou? Diria que ele é um tolo, mas você não é mais sábio que ele. Você começa e recomeça tantas vezes que fica exausto antes de se engrenar direito. Meu irmão, reveja a sua história. O que fez? Você fez centenas de tentativas inúteis de realizar algo, mas a lista de fracassos deve ser o único registro de seus esforços. Como será a aflição de sua alma quando no leito de morte examinar sua vida e ver que do começo ao fim ela foi um conjunto de erros? Você não acha que seu travesseiro ficará estofado com espinhos quando pensar que foi tão genioso, de coração tão volúvel, sem disposição para realizar alguma coisa para o Mestre? E que ao depositar sua coroa aos pés do Senhor, você terá de lhe dizer: eis aqui a minha coroa, Mestre, porém ela não possui uma única estrela, pois nunca trabalhei o suficiente para ti na tarefa de conquistar almas. Realizei o suficiente para falhar e ser motivo de risada de todos. Também quero que pense, meu irmão, como você pode ser um cristão em crescimento e ao mesmo tempo tão inconstante assim. Se um horticultor plantasse uma árvore hoje e dentro de um mês a arrancasse e plantasse em outro lugar, que tipo de safra ele teria no outono? Não teria muito para compensar seu trabalho. A mudança contínua da árvore a deixaria tão fraca que, se ela não morresse, com certeza não produziria fruto nenhum. E como você espera obter conhecimento quando não tem princípios inabaláveis? A pessoa que abraça uma doutrina qualquer e a segue com sinceridade, pelo menos a entenderá, mesmo que seja uma doutrina errada. Você não conhece o suficiente sobre o calvinismo para defendê-lo dos oponentes, nem o bastante do arminianismo para defendê-lo dos calvinistas. Você não conhece nada, é uma pedra rolante, não cria musgo. Você permanece em uma escola apenas o suficiente para ler o currículo, mas não aprende nada. Posso vê-lo sorrindo. No entanto, muitos dos que sorriem são as pessoas de quem rimos. Eles estão aqui hoje. Mas, sabem, eu observei uma coisa triste a respeito dessas pessoas. Em geral, elas são as mais soberbas do mundo. Acham-se excelentes pessoas. Sentem-se à vontade em qualquer lugar. Se cometem um erro, sabem que podem consertar as coisas amanhã. E se alguém as convencer outra vez de que estão erradas, elas não sabem a diferença entre o erro e a verdade, exceto a diferença que outros se deliciam em lhes mostrar. Ah, vocês, cristãos instáveis, ouçam a palavra do Senhor. Turbulento como as águas, já não se distingue. Sua vida terá pouco do doce da felicidade sobre ela. Você não caminhará em meio à estrada do rei, onde o leão não se encontra. Você caminhará à beira do caminho, onde encontrará todo tipo de perigo. Sentirá várias provações e sofrerá doenças diversas. Terá o suficiente do conforto divino para continuar a viver, mas não o suficiente para ter alegria no espírito e consolo no coração. Ah, suplico que pondere um pouco, estude mais a palavra, descubra o que é certo e o defenda. Estude mais a lei, descubra o que é certo e faça o que é certo. Estude mais a vontade divina, descubra o que Deus quer que você realize e cumpra a tarefa, pois o cristão inconstante não progride. Amém. Irmãos, é um prazer compartilhar com vocês isso. Que leitura maravilhosa. E
esse final falou muito comigo, que diz, né? Estude mais a palavra, descubra o que é certo e o defenda. Estude mais a lei, descubra o que é certo e faça o que é certo. Estude mais a vontade divina, descubra o que Deus quer que você realize e cumpra a tarefa. Pois o cristão inconstante não progride. Lembrei muito de pessoas que são conhecidas como pessoas políticas, que ora está com um, ora está com outro, e sempre está concordando. Todo mundo que chega, ele concorda. Sim. Levado por conveniências. Sim. Sabe? Pode ser um caso também, esse político, né, que vai para um lugar é uma pessoa, chega em outro lugar para agradar é outra pessoa completamente. Muito forte. E essa última frase, né, pois o cristão inconstante não progride. Então, irmãos, que nós possamos ser cristãos comprometidos com a palavra. Vamos ler a palavra, ver os vídeos aqui do canal, vamos se comprometer em ler a palavra, em se dedicar. Nós que possamos orar e pedir a Deus que nós possamos ser cristãos diferentes, que sejam sal e luz realmente, que possamos conhecer a palavra e defender ela, que possamos ser diferentes, em nome de Jesus, que a gente chegue de dormir, acorde, já chegou a hora de acordar, e que possamos não ser tudo isso que a gente leu aqui, esse contexto de pessoas instáveis, que possamos servir a Deus com todo o nosso ser, né? Não dessa maneira, não estáveis, né? Como falou aqui, deu exemplos, professores de EBD, pessoa que dá um discipulado. Possamos pedir força e discipule uma pessoa. Não fique com a cura que nós temos só na sua casa. Discipule alguém, seja constante, né? Não desanime no meio do caminho. Vai ser difícil, mas nós temos que espalhar isso. E também no caso de algum professor da escola bíblica dominical, é muito difícil. Talvez seja até desgastante no sentido que é cansativo, mas que Deus nos levante para não sermos instáveis, mas para honrar a Ele e a continuar, mesmo que seja difícil. Amém? Então vamos estar orando por isso. Glória a Deus. Lindo, lindo, lindo. Lindo demais, né? Muito lindo. forte. Então é isso, gente. A gente espera que vocês possam ter entendido, possam ter gostado. Comenta aí o que você achou, alguma experiência. Esses vídeos são um pouco mais compridos, porque é muita coisa para ler, né? Mas é uma alegria compartilhar com vocês. E se você gostou, curte o vídeo aí, dá um joinha pra gente saber. Se vocês querem que a gente continue a ler também, falar um pouquinho sobre instabilidade, tá bom? Compartilha com seus amigos, fala, olha, né, esse vídeo é um pouco comprido, mas é uma bênção, olha que legal. Isso que a gente estava conversando, você pode ter conversado isso com um amigo seu, enfim. Mas é isso, gente. Então, depois a gente traz mais, continua falando sobre instabilidade, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe vocês e que Deus nos ajude a ser cada dia mais constantes para a glória dele. Amém? Um grande beijo, Deus abençoe.